A paz do Senhor Jesus aos meus amados irmãos. Amém? Graças a Deus, mais uma vez eu estou aqui para trazer uma reflexão da palavra de Deus, aonde a Bíblia Sagrada vai dizer para nós, no livro de Juízes, capítulo de número 11 e versículo de número 1. A Bíblia vai dizer a respeito de Jefité. Jefité, que era um homem valente, valoroso diante de Deus. Ele era um homem destemido, ele não tinha medo. A Bíblia diz o seguinte, que este homem chamado Jefité, no versículo 1 vai dizer: era então Jefité, Gileadita, filho de Gileade. Porém, ele era filho de uma prostituta. E a Bíblia diz que ele tinha outros irmãos por parte de pai. E esses irmãos, quando já estavam crescidos, grandes, a Bíblia diz que os seus irmãos, sabendo que ele não era irmão deles por parte de mãe, apenas de pai, eles se reuniram e decidiram expulsar Jefité. E Jefité estava lá na sua, de boa, tranquilo. Ele era um homem de guerra, valente, destemido, não tinha medo. E de repente, os seus irmãos mandam chamá-lo e ele, ali, na sua inocência, talvez até pensando que os seus irmãos estavam chamando ele para uma festa, para uma confraternização, talvez ali para se divertir. Mas quando ele chega lá, ele tem uma surpresa. Quando ele chega lá, ele vê que o ambiente está diferente, ele sente aquele clima pesado. E de repente os seus irmãos, por parte de pai, chamam Jefité e olha no olhar, nos olhos dele, e diz para ele: você não vai ficar mais aqui. Nós não queremos você aqui conosco na nossa casa, neste lugar. Você vai ter que ir embora, porque você é filho de uma prostituta. Você não é filho da mesma mãe. Ou seja, os seus irmãos estavam ali humilhando ele, desprezando ele, porque a sua mãe era uma prostituta. E quando Jefité ouve aquelas palavras, ele sendo ali humilhado, mas a Bíblia vai dizer que aqueles que são humilhados serão exaltados. Aqueles que são exaltados serão humilhados. Porque Deus, ele abate o soberbo, mas ele dá graça aos humildes. E Jefité naquele momento estava sendo humilhado pelos seus irmãos, E ele ouvindo toda aquela humilhação, Os seus irmãos falando da sua mãe, Que a mãe dele era uma mulher prostituta, E então estava dizendo que Jefité também não era ninguém, não era nada. Mas Jefité, ao ouvir aquelas palavras, ele, com certeza, o seu coração ficou triste, ele ficou magoado, ele se sentiu excluído. E a Bíblia vai dizer que Jefité teve que fugir, ele fugiu, ele deixou tudo para trás, foi embora. Talvez o seu pai nem sabia que os irmãos dele estavam
fazendo isso com ele, se reuniram para desprezá-lo, humilhá-lo e dizer todas essas coisas com ele. E ele teve que fugir para uma cidade chamada Tobi. Era uma cidade onde habitava ali alguns homens maus, perversos, homens roubadores. E a Bíblia diz que Jefité fugiu, deixou ali a casa do seu pai, deixou ali a sua terra, deixou o seu lar, aonde ele tinha ali crescido. E ele foi embora, não olhou para trás. Talvez ele não queria revidar com seus irmãos, não queria brigar com seus irmãos, porque ele respeitava os seus irmãos, mesmo que era por parte de pai e não de mãe, mas ele respeitava os seus irmãos. Mas os seus irmãos não estavam respeitando a Jefité só porque ele era filho de uma prostituta, né? E a culpa não era dele, né? A culpa não era dele, né? Ele nasceu, mas ele não pediu para ser desse jeito, né? Mas e os seus irmãos jogaram na cara dele, né? E ele teve que fugir, ele foi embora, deixou tudo para trás. Mas a Bíblia diz que Deus, ele conhece a nossa história. Deus, ele conhece o nosso deitar, o nosso levantar, o nosso caminhar. Deus conhece a nossa história. E Deus estava vendo a vida de Jefité. Deus viu quando ele fugiu. Talvez Jefité fugiu para preservar sua própria vida, né? Porque se os irmãos dele estavam ali expulsando ele, humilhando, falando todas aquelas palavras negativas para ele, né? Talvez se ele ficasse ali, ele poderia até perder a sua vida, os seus irmãos se revoltarem contra ele, porque eles não queriam jamais que Jefité fosse herdeiros com eles ali de tudo que o seu pai tinha. Mas Jefité tinha direito. Ele era filho de Gileade, né? Era irmão deles. Mas eles não aceitavam, porque não era a mesma mãe. Que a sua mãe não é como a nossa, a sua mãe é diferente, é a mulher da vida, é prostituta, mulher que ganha a vida assim, e, né? Mas Jefité era um homem de bom coração, era um homem que buscava a Deus, que temia a Deus, mas ele teve que fugir daquela situação, porque senão ele poderia estar correndo risco de vida. E ele deixou tudo para trás, né? Talvez ali com o coração triste, né? Abatido, né? E foi-se embora para Tobi e habitou naquela cidade, ficou ali até o tempo em que Deus quis, porque o tempo de Deus não é como o nosso, né? O tempo de Deus é diferente. E Jefité ficou naquela cidade, morou naquela cidade, né? E talvez ele se sentiu só, sem saber o que fazer, que direção tomar, mas há momentos que nós precisamos fugir também. Há momentos que precisamos fugir de algumas situações que talvez está trazendo risco para a nossa vida. Talvez precisamos fugir de momentos de perigo, momentos de tentação, como aconteceu com José. A Bíblia diz que José, ele também passou por um momento delicado na sua vida, um momento de tentação, um momento de sedução. E a Bíblia diz que teve um momento que José teve que fugir. Está escrito lá na Bíblia, em Gênesis, que José, ele fugiu daquela situação, naquele ambiente, naquele momento em que ele estava sendo tentado, e ele fugiu para não errar. Ele fugiu, ele deixou ali
a sua capa e ele fugiu, porque ele não queria, né, pecar contra Deus. Ele não queria cair em tentação, ele teve que fugir. Então há momentos em nossas vidas que nós temos que fugir de algumas situações que surgem e aparecem em nossas vidas. Assim como Jefité, ele fugiu, deixou ali os seus irmãos e fugiu, foi embora para outra cidade. Porque ele não queria revidar contra os seus irmãos. Porque Jefité era um homem forte, valente, valoroso, ele não tinha medo. Mas ele não queria brigar com seus irmãos, ele não queria discutir com seus irmãos, ele não queria questionar com seus irmãos. Então ele resolveu: eu vou fugir, eu vou embora para outra cidade. Então ele não fez questão de herança, porque ele não falou de herança para os seus irmãos. Quem falou de herança foi os seus irmãos. Os irmãos dele estavam pensando na herança, nos bens da terra, nos bens terrenos. E Jefité não estava nem pensando nisso. Foi os seus irmãos que falou. Então Jefité, o seu coração estava em Deus. Então ele resolveu fugir daquela situação para não se agravar mais e ficar pior aquela situação, né? Então ele foi expulso da sua própria casa, da sua terra, da sua família. Então ele fugiu ao ouvir aquelas palavras negativas, aquelas palavras que veio para talvez abalar a sua estrutura emocional, sua estrutura espiritual, para abalar sua fé. Mas ele permaneceu com a sua fé em Deus. Então ele fugiu, foi para aquela cidade chamada Tobi. E lá naquela cidade ele permaneceu lá. Alguns homens se ajuntaram com ele, se reuniram com ele. Não eram homens de boa fama, não eram homens de boa fama, eram homens que também andavam no caminho errado, faziam coisas erradas. Mas Jefité, ele permaneceu do jeito que ele era, ele permaneceu, ele não se infiltrou também para o lado do mal, lá naquela cidade de Tobi, né? Porque os homens que se reuniram com ele não eram peças boas, né? Não eram homens de boas obras, mas Jefité não praticou o que eles praticavam. Jefité, ele continuou temendo e buscando a Deus. E a Bíblia diz que Deus começou a agir, a mudar a história de Jefité. Deus começou a trabalhar, a trazer de volta tudo aquilo que pertencia a Jefité. E quando Jefité ficou naquela cidade, e talvez foi uma experiência para ele, e às vezes isso acontece comigo, com você. Às vezes precisamos sair de um lugar para ir para outro lugar e permanecer ali até o tempo de Deus. E o tempo que você permanecer naquele lugar, naquela cidade, enfim, Deus vai tratar com você. Deus vai tratar com você, Deus vai começar a preparar para você tudo aquilo que Ele tem preparado, os seus planos, a sua obra. E Jefité, enquanto ele estava ali em Tobi, Deus estava mudando a situação, Deus estava escrevendo uma nova história para Jefité. E quando Jefité estava lá em Tobi, de repente os anciões, de repente aqueles que expulsaram seus irmãos, expulsaram Jefité, os anciões, de repente chega lá em Tobi e eles vêm buscar Jefité, e Jefité se assusta e vê os anciões ali, os seus irmãos, vieram atrás de mim porque agora que eu estou aqui me estabelecendo, agora que eu estou aqui crescendo, agora que eu estou aqui, Deus está me abençoando, né? E de repente os seus irmãos, os anciões, chegam ali: nós viemos te buscar. Foram buscar Jefité. Porque é isso que Deus faz. É isso que Deus faz quando os que desprezam você, os que humilham você, os que querem ver você derrotado, os que querem ver você no pó, os que querem ver a sua derrota, o seu fracasso. Ei, Deus, como disse Davi, prepara, Senhor,
uma mesa perante mim, na presença dos meus inimigos. É o que Deus fez na vida de Jefité. Preparou uma mesa perante ele na presença dos seus inimigos. E os seus inimigos eram da sua própria casa, aqueles que o expulsaram, humilharam, disseram para ele: você é filho de uma prostituta, vai embora, você não merece viver aqui conosco, estar aqui conosco, você não vai ter nenhuma herança conosco, mas a maior riqueza é a riqueza espiritual, é a riqueza com Deus, é o patrimônio que você não pode perder, que nós não podemos perder, é a fé. E é isso aí que Jó não perdeu, o patrimônio que Jó não perdeu foi a fé. E Jefité também, ele não estava preocupado com os patrimônios da terra, ele estava preocupado com a sua fé em Deus. Então os anciões chegam lá e mandam buscar Jefité, e a Bíblia diz que Jefité ele volta, mas aí Deus começa a exaltar a vida de Jefité. E Jefité, ele passa a ser o líder, o cabeça, o chefe daquele povo. É isso que Deus faz. Os humilhados serão exaltados. Quem a si mesmo se humilha será exaltado, mas quem a si mesmo se exalta será humilhado. Os irmãos de Jefité, os anciões, foram humilhados. E Jefité foi exaltado. Porque Deus trouxe Jefité de volta. E Jefité venceu a guerra contra os amonitas. Porque ele era um homem valente, valoroso, não tinha medo. Ele ia para frente mesmo da guerra, da peleja, da luta. E Deus deu vitória a Jefité, honrou a Jefité, colocou Jefité lá em cima, como líder, como cabeça, como chefe. Por quê? Porque Jefité, ele não revidou contra os seus irmãos. Jefité, ele apenas fugiu, foi embora, ficou na dele, esperando em Deus, porque, como diz a palavra do Senhor, esperei com paciência pelo Senhor, ele ouviu o meu clamor. Aleluia! Então Jefité esperou em Deus, e Deus veio com providência, mudou a sua história, mudou a sua situação. Deus foi lá, trouxe ele de Tobi de volta para Gileade, para a sua cidade, para a sua casa, para o seu povo, a sua família, e colocou ele como líder. Colocou ele lá em cima, no topo. É isso que Deus faz quando você não briga, quando você não discute, quando você não tem um coração voltado para os bens da terra, as posses da terra, as riquezas da terra, mas quando o seu coração, a sua fé está em Deus, quando o seu patrimônio é a sua fé em Deus, como Jefité, o patrimônio dele era a fé dele em Deus, a confiança dele em Deus, e por isso que ele era um homem valente e valoroso diante de Deus. Não importava se a sua mãe era uma prostituta. Assim é você, não importa se você é uma empregada doméstica, não importa se você é um servente pedreiro, não importa se você é um homem ou uma mulher que talvez não tenha estudo suficiente, talvez você não tenha muitos currículos, talvez você não saiba falar muitos idiomas, talvez muitos olham para você e desprezam você, talvez pela sua aparência, pelo seu jeito de falar, pelo seu jeito de ser, talvez muitos desprezam você, Assim era com Jefité, ele foi desprezado, porque os seus irmãos olharam para a vida da mãe dele. Eles não estavam olhando para a vida de Jefité, porque Jefité andava no caminho certo, no caminho reto, na presença de Deus. Então ele estava julgando Jefité pela vida que a mãe dele levava. Hoje também não é diferente, muitas pessoas são julgadas pela vida de outras pessoas. Às vezes tem filhos que são julgados pela conduta do pai, tem filhas que são julgadas pela conduta da mãe e vice-versa, entendeu? Mas Jefité, ele não se intimidou com isso.
com essas palavras de negatividade, de derrota. Ele permaneceu com a sua fé em Deus. É claro que ele ficou triste, ele se sentiu abatido porque ouvia essas palavras dos próprios irmãos. É o que Jesus disse: o inimigo do homem serão os da sua própria casa. Não, Jesus também passou por isso. Os próprios irmãos de Jesus negaram ele, não acreditaram nele, zombaram dele. Os irmãos de Davi também, né, desprezaram ele. Os irmãos de José também desprezaram ele, venderam ele, enfim, né? Então Jefité passou por isso, mas Deus está no controle de todas as coisas. Amém? Deus está no controle de todas as coisas. E a Bíblia diz que o Espírito de Deus veio sobre Jefité, versículo 29. O Espírito de Deus se apossou de Jefité. O Espírito de Deus se apoderou de Jefité. E Jefité, com a força de Deus, com a força do Espírito Santo, ele foi e derrotou os amonitas. E derrotou aquele povo, venceu a guerra em nome do Senhor. E ele foi exaltado. E todos que humilhavam ele, desprezavam ele, zombaram dele, expulsaram ele, tiveram que pedir perdão, tiveram que reconhecer que Jefité era um homem diferente, era um homem valente e valoroso, independentemente da situação da sua mãe. O mais importante era a vida dele com Deus. Era a vida dele com Deus. Glória a Deus. É isso aí. Fique na paz. Fique na bênção. Que o Deus de Jefité esteja contigo. Amém? Que o Deus de Jefité esteja conosco. Vamos não ser como Jefité. Porque Jefité viveu o tempo dele, viveu a época dele, a história dele, mas nós podemos tomar por exemplos as atitudes de Jefité, ser valente, valoroso na presença de Deus, em nome de Jesus. Fique na paz. Deus abençoe você, sua casa, sua família, todos nós. Amém? Em nome de Jesus. E não se esqueça, Jesus em primeiro lugar. A vida é assim. Oh, glórias!